Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Antes de tudo, eu quero pedir a todos vocês que assistem os meus vídeos, veja se você tem inscrito no canal, se não, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente a sua opinião, também é importante, compartilhe com o máximo de pessoas, porque só assim nós vamos conseguir crescer aqui na plataforma e nos tornarmos mais relevantes para conseguirmos transmitir o máximo de informações verdadeiras e justas para mais pessoas. Eu vou ler para vocês uma matéria que está no Últimos Acontecimentos sobre um documento que foi obtido pelo Ministério da Defesa da Alemanha, que por meio dos seus espiões dentro do território russo conseguiu obter informações dos planos do presidente Putin para os próximos anos, incluindo o nosso atual 2024. Desde já, eu peço para vocês o máximo de atenção, tomem essa informação como de extrema importância, porque pode ser apenas uma contrapropaganda para também validar ações da OTAN contra a Rússia, ou mesmo fortalecer o apoio ocidental para a Ucrânia. Ou, de fato, pode ser esse os próximos passos e a Europa avisando os seus cidadãos, dentro do território europeu e no mundo, dos passos que a Rússia tomarão nos próximos dias. E até mesmo pode ser um informativo para Zelensky e o povo ucraniano. Seguimos. Abre aspas. Início da Terceira Guerra Mundial no Oriente Médio após as eleições presidenciais. Fecham aspas. Matéria do dia 20/1/2024. De acordo com reportagens da mídia sobre documentos vazados do Ministério da Defesa alemão, os líderes europeus estão se preparando para um ataque russo híbrido na Europa Oriental. A primeira fase, denominada Aliança de Defesa 2025, começaria em fevereiro com a Rússia mobilizando mais 200 mil soldados. A Fox News informou na terça-feira que documentos alemães confidenciais delineavam como os militares de vários países europeus estão planejando se preparar para uma ofensiva do presidente russo, Vladimir Putin. A história foi noticiada pela primeira vez no jornal Bild, com base em informações obtidas do Ministério de Defesa alemão. A Aliança de Defesa 2024 poderá começar em fevereiro, quando a Rússia mobilizar cerca de 200 mil soldados em resposta ao esgotamento do apoio financeiro ocidental à Ucrânia, de acordo com o relatório. A Rússia começaria a lançar graves ataques cibernéticos nos países bálticos em julho, ao mesmo tempo que provocaria o descontentamento entre os cidadãos russos na Estônia, Letônia e Lituânia. Eu quero fazer um adendo para vocês que assistem o canal, que desde a época do Império Soviético, Joseph Stalin teve uma política interessante a respeito dos estados vassalos da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram, ao tomar esses países, por meio da invasão e anexação, eles trocavam os seus cidadãos, levavam muitos cidadãos originais da terra para morar em outras nações soviéticas e colocavam os russos para morar nesses países anexados recentemente. E hoje, os mesmos que são agora assediados pelo governo de Vladimir Putin vai enfrentar uma rebelião interna desses russos que cresceram, se desenvolveram ali dentro, prosperaram, mas que não perderam as suas origens, sua língua e cultura e até mesmo o seu carinho familiar com sua terra natal, que é a Rússia. Vamos seguir a matéria. Em setembro, os confrontos poderão aumentar, de acordo com os documentos confidenciais, e ser usados pela Rússia como pretexto para lançar um exercício militar em grande escala envolvendo cerca de 50 mil soldados russos na Rússia Ocidental e na Bielorrússia.
denominado Zapad 2024. A Rússia poderia deslocar tropas e mísseis de médio alcance para Kaliningrado, um território russo de 86 milhas quadradas, espremido entre a Lituânia e a Polônia, ambos membros da OTAN. O Bild também informou que a Rússia poderia usar as eleições presidenciais dos Estados Unidos como uma oportunidade para desembolsar mais propaganda de conflitos fronteiriços fictícios ou, abre aspas, motins com numerosas perdas de vida, fecha aspas, para incitar a violência na área de Suwalki Gap. A Rússia acusaria então os aliados ocidentais de planejarem medidas contra o regime de Putin após a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que o líder russo poderia usar para reunir tropas no Báltico e na Bielorrússia até março de 2025. O Bild informou que os documentos vazados diziam que a Alemanha enviaria 30 mil soldados para a defesa, já que cerca de 70 mil soldados russos estão baseados na Bielorrússia. Até maio de 2025, esse aumento poderá levar a OTAN a promulgar medidas de dissuasão credíveis para evitar novas incursões russas, o que se traduz em combates entre as tropas ocidentais e as forças russas. O Bild informou que os documentos descrevem um cenário potencial que foi preparado pelos generais do exército alemão e pelos aliados europeus depois de considerar a gravidade da ameaça da Rússia. A Newsweek informou na terça-feira que Margarita Simonian, editora-chefe da emissora estatal russa RT, previu a Terceira Guerra Mundial iria definitivamente estourar no Oriente Médio. E agora, a Terceira Guerra Mundial, postou Simonian no Twitter na noite de segunda-feira. Abre aspas. Se uma guerra mundial irá eclodir agora ou um pouco mais tarde, depende de se Washington acredita que lhe será útil agora, antes das eleições ou vice-versa. A julgar pelo silêncio coral da mídia americana, eles ainda estão pensando, fecha aspas. Abre aspas. Uma guerra mundial definitivamente começará, fecha aspas, disse Simonian em uma postagem separada na segunda-feira. E, com probabilidade quase total, precisamente no Médio Oriente. Fecha aspas, foi a fala de Simonian. Então, os documentos obtidos pelo Ministério Alemão significam que nos próximos meses vão ser feitos preparativos de ambos os lados. E aqui eu abro um parêntese. Neste exato momento, a OTAN está realizando um exercício militar com mais de 90 mil soldados das forças da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. O exercício só será encerrado em maio de 2024. Então, será para mais integração, cooperação militar, estratégia, o uso de armamento sofisticado, tecnologia de ponta e, claro, alinhar toda a liderança dos países envolvidos nesse exercício para um futuro conflito contra Moscou. Eu fecho o parêntese e continuo informando vocês que não é mais questão de se haverá uma terceira guerra mundial, mas quando ela iniciará. Na verdade, o conflito já começou. O mundo já entrou numa ebulição, numa erupção como um vulcão, que está completamente louco para despejar todo o seu fogo em todo o mundo. Essas autoridades estão dizendo que vai começar uma terceira guerra mundial até o verão de 2025. E tanto a OTAN como a Rússia estão se movendo. E não só isso. Simonian, ela diz que
A Terceira Guerra Mundial irá eclodir no Oriente Médio. E a batalha entre Israel e o mundo islâmico vai constranger as nações a se envolverem, porque hoje nós não temos apenas Israel e o Irã em conflito e, claro, os seus satélites. Mas, se Israel for cercado, vai envolver Estados Unidos e OTAN. Do mesmo modo, se o Irã se ver sob ameaça intensa, nós temos o eixo da resistência: Rússia, China, Irã e a Coreia do Norte. E os vassalos do Irã, como Hezbollah no Líbano, milícias no Iraque, na Síria, no Iêmen, o Hamas e a Jihad Islâmica na faixa de Gaza e, é claro, a OLP dentro da Cisjordânia. A situação é: nós vamos ver o mundo em 2024 e 2025 entrar num período de conflito mais intenso e muito mais problemático. Isso não se trata apenas de uma guerra, mas nós vamos ver a economia mundial sendo completamente colapsada. É preciso se preparar, estar ciente do que o mundo está por entrar num momento de mudança de era. E agora nós estamos vendo o Ministério da Defesa de uma nação importantíssima, a principal economia da União Europeia, dizer: definitivamente vai ter uma terceira guerra mundial. E a Rússia está preparando, principalmente porque vai ter eleições nos Estados Unidos. E essas forças, elas acreditam que o ex-mandatário Donald Trump vai voltar para a presidência. E ele será muito menos favorável à Ucrânia e à OTAN, e muito mais alinhado com o eixo da resistência. Mudanças virão. Se preparem, porque o mundo que nós conhecíamos nunca mais voltará. Essa é a matéria de agora. Que vocês tomem esta matéria, leiam ela e se preparem, porque nós vamos agora para uma nova era. Forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.